Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 46, analisando o capítulo 17, intitulado Doutrinação. Ontem, no final do estudo, acompanhamos o diálogo que vai se iniciar entre o doutrinador e Marinho, esse espírito que foi sacerdote quando encarnado e que agora encontra-se no mundo espiritual, em região de sombra, de perturbação, por ter abusado da sua condição, da sua posição de sacerdote e agora na espiritualidade não aceitar que errou, que caiu, que cometeu abusos, pretendendo permanecer com a mesma postura de dominador, daquele que detém a palavra do Evangelho apenas para dominar as massas. A sua mãe, portanto, roga a Alexandre que auxilie esse espírito a ser resgatado. Ajude Marinho a sair dessa condição negativa, inferior. Nós acompanhamos então a visita de André Luiz, Alexandre e a mãe de Marinho, com mais um colaborador, Césio, a fim de que iniciassem o resgate de Marinho. Ele foi então encaminhado a um centro espírita e está já se comunicando por meio de Otávia, a médium que já conhecemos de outras narrativas dessa mesma obra. Vejamos então hoje o diálogo que se iniciará entre Marinho e o doutrinador inspirado por Alexandre. Vemos aí que de um lado está Otávia, a médium, Marinho por meio dela falando e Alexandre inspirando o doutrinador. A princípio, diz André Luiz, Marinho, o ex-sacerdote, demonstrava imenso desespero, porque lembrem-se que ele estava ali numa situação de cativo, já que não conseguia sair da cadeia fluídica que foi formada ao entorno da mesa em que se comunicavam os espíritos rebeldes. Então ele estava como que preso ali. Estava desesperado, pronunciando palavras fortes e denunciando assim a sua rebeldia. O doutrinador, inspirado por Alexandre, falava-lhe com serenidade cristã, revelando a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Essa frase é muito importante porque nós falamos a todo momento aqui da importância de colocarmos em prática o que aprendemos. Então não adianta decorar a letra do Evangelho, decorar as questões do Livro dos Espíritos e não praticar o que se aprende no Espiritismo e no Cristianismo. Portanto, André Luiz deixa claro que o doutrinador praticava o Evangelho, por isso a sua condição superior moralmente, com autoridade para dialogar com um espírito rebelde. André Luiz então diz que percebe a certa altura da doutrinação que Alexandre chamava a si um dos colaboradores que estavam ali, manipulando os fluidos e as forças recolhidas na sala e recomendando a ele que ajudasse a mãe de Marinho a tornar-se visível para ele. Nós vimos ontem que havia trabalhadores na reunião mediúnica colhendo material que era emanado pelos encarnados e pela médium. E esse material, uma substância plástica no mundo espiritual, era utilizado para que espíritos nobres aparecessem para os espíritos inferiores. Me lembro de ter comentado que nós pensamos muitas vezes que apenas o fenômeno da materialização é que nos traz a presença de espíritos no mundo físico. Mas no mundo espiritual também, perante espíritos inferiores que não conseguem enxergar os espíritos superiores, também é utilizada uma espécie de semi-materialização por meio desses fluidos emitidos pelos encarnados, que é de conteúdo plástico, possibilitando, portanto, a
aparição, digamos assim, dos espíritos nobres para os espíritos inferiores. Então, Marinho, na sua condição inferior, somente estava conseguindo ver a sua mãe, que apareceria para ele naquele momento, por conta desse fenômeno de semi-materialização. Eu destaco que André Luiz não utilizou essa expressão, semi-materialização, eu, Lucas, que estou usando, porque, para mim, é uma espécie de materialização, já que o fenômeno da materialização em si é o surgimento de um espírito no mundo físico. E a pessoa encarnada, seja ela médium ou não, consegue ver, consegue tocar, consegue pesar esse espírito por conta da materialização. O fenômeno descrito por André Luiz nas últimas páginas é uma espécie de materialização porque os espíritos também utilizam a substância para aparecer, só que não para aparecer aos encarnados, e sim aos desencarnados rebeldes. Então, é um fenômeno parecido com a materialização, que eu intitulei de semi-materialização, já que os encarnados não conseguem ver, apenas os espíritos, por estarem numa situação inferior. A mãe de Marinho, portanto, iria surgir na frente dele, graças à manipulação desse fluido. Alexandre pede a um dos colaboradores que realize esse exercício a fim de possibilitar o aparecimento da mãe de Marinho. André Luiz diz então que notou a senhora desencarnada, com o auxílio de alguns amigos, atendendo esse pedido de Alexandre, ao passo que ele, abandonando por alguns momentos o posto de inspiração para o doutrinador, aplicou passes na região visual de Marinho. Mais uma vez, nós constatamos como a espiritualidade nos ajuda no fenômeno mediúnico, como eles participam, dando passes, doando energias, dando essas infusões magnéticas e energéticas para harmonizar o corpo do médium, para facilitar a comunicação mediúnica, para acalmar os ânimos e, nesse caso, para ampliar a visão de Marinho, a fim de que ele pudesse enxergar a sua mãe, que já estava sofrendo um processo de materialização parcial por meio da substância plástica que já nos referimos. Alexandre então dava passes na região dos olhos de Marinho, e André Luiz compreendeu que ali estava em jogo princípios interessantes de cooperação. Por que princípios interessantes de cooperação? Porque é a espiritualidade cooperando com o plano físico, com os encarnados. Há todo um jogo de princípios de cooperação. Vários agentes, encarnados e desencarnados, participam do fenômeno. A mãe amorosa, aquela que havia solicitado a ajuda de Alexandre para resgatar seu filho Marinho, resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevava a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance. Por que ele diz que a mãe de Marinho está envolvida em substâncias inferiores, substâncias grosseiras? Porque eles estão usando as emanações dos encarnados e da médium que está encarnada para que ela apareça. Ela que já está em espírito, rodeada, por seu próprio perispírito, não tem mais essas matérias grosseiras necessárias para o aparecimento. Então ela precisava se utilizar da doação dos médiuns encarnados e colaboradores presentes para que pudesse aparecer. Por isso, essas energias são mais grosseiras. Ela não está mais encarnada, ela não precisa mais desses fluidos. Eles estão sendo utilizados exclusivamente para possibilitar o fenômeno da materialização parcial perante o seu filho. Por isso, André Luiz descreve que esse fluido é mais grosseiro, já que está revestindo o espírito e o perispírito da mãe de Marinho para que ela possa aparecer. Ao mesmo tempo,
Marinho recebe as emanações de Alexandre na região dos olhos para que pudesse enxergá-la, efetuando então um reencontro temporário, cujas consequências seriam muito benéficas para ele. Eu já te comentei aqui ontem da importância das mães e como sempre são elas que resgatam seus filhos rebeldes. O surgimento da mãe de Marinho serviria para o seu resgate, porque somente o amor maternal consegue levantar esses espíritos caídos no erro, na presunção, no orgulho e na vaidade, como estava Marinho. Alexandre então volta a sua atenção para o dirigente, para o doutrinador, e André Luiz diz que ficou surpreso, porque ouviu que o amigo encarnado desafiava o comunicante desesperado, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Olha o comentário que André Luiz fez agora. Ele diz que ficou surpreso ao ver Alexandre desafiando o Marinho, indiretamente, porque ele inspira o encarnado, ele inspira o doutrinador. Essa inspiração fez o doutrinador desafiar Marinho. André Luiz ficou surpreso com essa postura sincera. Mas ele diz: observe em volta de si, meu irmão. Reconhece quem se encontra ao seu lado? É curioso ler essas palavras porque eu também já atuei e atuo de vez em quando como doutrinador, né? Como dialogador com espíritos ainda que estão perseguindo outros, que estão no ambiente e precisam ser tratados, enfim, nas diversas situações em que espíritos inferiores ou sofredores são trazidos para as reuniões mediúnicas ou para reuniões em que se possibilita o fenômeno e precisam ouvir, né, a palavra do Evangelho, os conselhos de alguém que já está acostumado a lidar com os textos e principalmente buscar praticá-los. Então, essa estratégia, essa dinâmica é muito comum, né? Em determinado momento da comunicação mediúnica, o doutrinador recebe a inspiração de que o espírito comunicante está rodeado de amigos, ou está rodeado de parentes, ou está na presença de algum ente querido que ele muito valoriza. E aí o doutrinador recebe essa inspiração e fala exatamente isso. Incita o comunicante a perceber quem está ao seu redor. É uma técnica importante que quase sempre, pelo menos na minha experiência, acarreta na doutrinação em si, no arrependimento, nas lágrimas do comunicante, porque ele enxerga um parente, ele enxerga um amigo, ele enxerga um espírito que muitas vezes ele chama até de anjo, porque está ali estendendo a mão para resgatá-lo. Então, o doutrinador recebe essa inspiração de Alexandre e fala exatamente isso. Consegue notar quem está ao seu lado? Marinho então dá um grito terrível, dizendo: minha mãe. Com dor e vergonha ele reconhece: minha mãe. A mãe dele então diz: por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Que convite da mãe de Marinho. Quem resiste a um pedido desses, especialmente vindo da mãe? Por que, meu filho, você não se rende ao amor de Deus? E ela o abraça. Chega de vãs discussões, de contendas intelectuais. Nós vimos aqui que Marinho estava num grupo que ficava o dia e a noite inteiras discutindo inutilmente as suas teorias de dominação, as suas ideias de que a igreja exclusivista deles deveria reinar sobre todos, e a espera dos cargos e das delícias do paraíso que eles não haviam recebido quando perceberam que haviam desencarnado. Eles ficavam então naquele meio que nós vimos aqui, que
Alexandre, André Luiz e a mãe de Marinho visitaram, junto de Necésio, um ambiente inferior, obscuro, apesar de ser uma igreja no além, uma igreja tomada por esse grupo que não queria fazer a caridade, mas sim discutir inutilmente. Por isso a mãe de Marinho pede: chega dessas discussões inúteis, dessas disputas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas fechou-se com os nossos olhos físicos. Ou seja, os cargos, os títulos ficam na terra. A partir do momento em que fechamos os olhos do corpo físico e morremos, os títulos ficam aqui. As teorias humanas ficam aqui. Não transfira para cá, para o mundo espiritual, nossos velhos enganos. Atenda-me, pede a mãe de Marinho, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. E aqui eu faço um convite, né? Coloquem-se no lugar da mãe de Marinho. Quanto sofrimento ela não sentiu ao ver o filho iludido por essas discussões inúteis, por esses cargos que ele sonhava em possuir para dominar. E também nos coloquemos no lugar de Marinho, recebendo um convite tão amoroso da própria mãe, um pedido mesmo de que abandonasse aquelas práticas para o resgate junto do Pai. Lembremos que a revolta de Marinho fez com que eles criassem o grupo dos lutadores e o grupo dos submissos, querendo dizer que os padres que realmente praticavam a vontade do Pai e as palavras do Cristo eram submissos, que haviam aceitado a sua condição de servidores. E a mãe de Marinho pede a ele exatamente isso: humilha-te diante da verdade, torne-se pequeno. É um exercício para suprimirmos nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa presunção. Estudamos no Evangelho segunda-feira que a fé sincera não é presunçosa. A presunção, ela pressupõe vaidade, orgulho, porque o indivíduo se coloca acima de Deus ou acima daqueles que já praticam o bem sem interesse. Por isso a fé sincera não é presunçosa. Ela pressupõe a submissão a Deus, o reconhecimento da nossa pequenez. Por isso a importância do exercício diário de nos reconhecermos pequenos, não nos diminuindo no sentido de nos menosprezarmos, mas sim no sentido de reconhecer que estamos em evolução, temos valor, somos filhos de Deus, herdeiros dele. Então somos sim valorosos, porém ainda temos muito a evoluir. Não podemos deixar que a nossa condição de filhos do Altíssimo suba as nossas cabeças a ponto de nos colocarmos numa posição superior aos demais. É esse pedido, então, que a mãe de Marinho faz a ele. André Luiz, então, diz que os encarnados ali presentes só viam Otávia, que é a médium, dominada, o seu corpo pelo sacerdote, que era invisível a eles. Então, os que estavam ali e não estavam vendo o plano espiritual só viam Otávia, mas era Marinho que se comunicava por ela, quase a arrebentar-se de soluços atrozes. Mas André Luiz diz que via além disso. Os encarnados viam Otávia chorar, mas na verdade era Marinho que estava chorando, porque estava numa comunicação mediúnica, utilizando-se dos instrumentos mediúnicos de Otávia. André Luiz diz que a nobre senhora desencarnada, ou seja, a mãe de Marinho, postou-se ao lado dele e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Imaginem quanto tempo a mãe de Marinho estava esperando para poder beijar seu filho, para abraçá-lo,
para que ele pudesse finalmente enxergá-la. Pranto copioso identificava-os. Os dois choravam. Certamente, se nós estivéssemos nesse momento, choraríamos também, porque é muito emocionante ver uma mãe resgatando seu filho depois de tantos anos. A mãe dele então continuou, cobrando novas forças. Perdoe-me, filho querido, se em outra época induzi o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Nós vimos nas últimas lives, nos últimos estudos, na verdade, que a mãe de Marinho que havia convencido ele a ser padre. Ele não tinha qualquer vocação e por isso ela se sentia culpada. Ela sentia-se com responsabilidade pelas quedas morais de seu filho, já que ele não tinha na programação espiritual ser padre. Ela que insistiu tanto que ele acabou matriculando-se, integrando um sacerdócio que ele não queria. Ela então trazia essa culpa, pede desculpas a ele por induzir o seu coração despreparado para uma vida de dedicação ao Cristo. Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me, pede ela. Desvencilhe-se dos maus companheiros, não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Notem que a mãe de Marinho sempre volta para o mesmo ponto, de que ele precisa se libertar da rebeldia, se libertar por consequência dos companheiros infelizes que pensavam igual a ele, que pensavam ser privilegiados da ordem divina pelo fato de terem sido padres na terra. Já falamos aqui que nenhum título, nenhuma posição, nenhuma função na terra determina o nosso destino no céu, ou melhor, no plano espiritual. Porque a única forma de diferenciar os espíritos é pela sua altura moral, pela sua elevação nas virtudes. Logo, aquele que ocupou o mais alto cargo na terra não significa que ocupará altos cargos no plano espiritual. E geralmente é justamente o contrário que ocorre. O mais poderoso aqui ocupa um dos lugares mais humildes, um dos últimos lugares no plano espiritual, porque geralmente o exercício dos altos cargos na terra vem acompanhados de quedas morais. André Luiz então diz que nesse momento, quando a mãe de Marinho fazia essas reflexões, ele observou que o sacerdote recordou os seus amigos de forma instintiva. Ele se lembrou dos seus amigos que estavam naquela região de sofrimento, naquela igreja em que eles discutiam inutilmente sobre os seus privilégios. Ele então teve receio. E aqui vale o comentário porque geralmente as pessoas têm uma grande dificuldade de se libertar dos antigos companheiros. Quando estes puxam-nos para baixo, quando estes trazem o mesmo conteúdo de erros do passado que nós. Então, essa decisão de se afastar dos antigos companheiros do mal, do erro, é muito difícil. Marinho então se lembra desses amigos e tem um profundo receio. Por quê? Naquele momento, ele estava se encontrando com sua mãezinha carinhosa, devotada a Deus, sentindo a vibração confortadora do ambiente, da fraternidade, da fé que reinavam naquele local. Por isso ele tinha medo de voltar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. As influências da multidão é algo que muitas vezes nos atrasa. Aquele comportamento chamado de manada, ou seja, em que uma pessoa não quer realizar um ato
por vontade própria, acaba sendo levada a praticar pelo sentimento coletivo de um grupo. Então, Marinho tinha esse medo de voltar a conviver com esses companheiros do erro, da ignorância, e não conseguir continuar naquele local de bondade, de fé e de fraternidade. Ele aperta a mão da sua mãe então e pergunta: ó, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? Olha que pedido bonito, inocente, como se de uma criança. Posso te acompanhar para sempre, minha mãe? A entidade amorável então contempla o seu filho com redobrado amor e, através do véu de pranto, responde: por enquanto não, meu filho. Imaginem a dor da mãe de Marinho ter que dizer não para o filho. Ela sabia que ele não poderia acompanhá-la naquele momento. E ela é sincera. Com muito sofrimento, certamente, em seu coração, ela diz: por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória por meio da renovação íntima para o bem. Vejam que interessante. Marinho, naquele momento de conversão, de arrependimento, conseguiria se libertar dos seus antigos companheiros, conseguiria se libertar das zonas inferiores, porém, para que acompanhasse a sua mãe, para que fosse possível conviver com a sua mãe, ele, além de deixar essas regiões, além de abandonar as tendências inferiores, ele teria que renovar-se intimamente. Porque não se esqueçam, Marinho tem uma bagagem de muitos anos no erro. Depois de ter abusado e cometido crimes enquanto encarnado, ele ainda ficou no plano espiritual por longos anos, de forma rebelde. Então não basta o arrependimento para que ele seja acolhido integralmente em zonas superiores. É preciso primeiro que ele comprove que renovou-se intimamente. E isso só pode ocorrer com o tempo, com o exercício do bem, da caridade. A reunião, portanto, definitiva da mãe de Marinho com ele somente seria possível quando ele renovasse intimamente os seus ideais. Porém, não tenha receio, disse ela. Providenciaremos todos os recursos necessários para a sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Então, ajuda não faltaria a Marinho, porém ele precisava demonstrar que estava renovado, que queria abandonar os seus velhos hábitos e dar nova direção na sua vida. Dê-nos a boa vontade, fiel, e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. O mesmo raciocínio nós podemos ter na Terra. Se queremos salvar alguém, se queremos que alguém seja renovado na sua fé, na sua crença, na sua atitude, precisamos que essa pessoa tenha ao menos boa vontade fiel. Fazendo então a nossa parte, nós podemos deixar que Deus cuide do resto. Jesus cuida do resto. O importante é fazermos a nossa parte. Ao doente cabe, então, fazer a sua parte de ter boa vontade. O arrependimento sincero exige a boa vontade. Nós já estudamos isso também. Não me recordo se foi nessa mesma obra ou se foi no estudo do Evangelho. Porém, me lembro muito bem de que para se configurar o arrependimento real, a pessoa tem que ter boa vontade. Ela tem que demonstrar que quer mudar. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Ela chama, então, um companheiro, um amigo, que certamente é o Necésio, para ajudar Marinho nessa descoberta de si mesmo.
De fato, é Necésio, o bom irmão que trouxe você ao nosso encontro. Lembre-se que foi Necésio que iniciou as conversas com Marinho e convenceu ele a se dirigir ao centro espírita, para a comunicação mediúnica. Por mais que ele ficasse preso temporariamente naquela cadeia energética, fluídica, vimos aí que é para o bem, que foi para o bem de Marinho. Necésio que havia proporcionado, portanto, esse encontro. A mãe de Marinho diz então que Necésio colocará à disposição dele os recursos precisos à conduta diferente. Então, tudo que ele precisasse para a sua conduta nova, ele teria nas mãos por meio do auxílio de Necésio. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades de sabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários. Essa é outra característica dos espíritos inferiores. Quando um deles se converte, quando um deles decide abandonar um caminho de erros e de infelicidades, os demais se tornam inimigos, adversários dele. Então não são amigos verdadeiros, não são pessoas que querem o nosso bem. Se quisessem, não se converteriam em inimigos, em adversários, apenas porque passamos a pensar diferente. Então Marinho sofreria sim o assédio dos antigos companheiros. Vejam que ela não usa a palavra antigos amigos, porque de fato eles eram apenas companheiros de erro, de queda. Sem a luta, porém, que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O mesmo raciocínio nós devemos ter na Terra. Quando nos deparamos com as dificuldades, as dores, os sofrimentos comuns à Terra, devemos sempre lembrar disso. Sem a luta, sem o obstáculo, nós não nos encontramos nessa grande falange que serve a Deus. Para descobrirmos o nosso lugar, precisamos enfrentar os desafios e as dores da encarnação. Para isso estamos aqui. E, de novo, não é buscar a dor, não é ter um apreço pelo sofrimento, mas é entender, é compreender a função da dor, a função do sofrimento, principalmente daqueles que nós não podemos evitar. As dores, os obstáculos, os desafios da vida de que nós não podemos fugir são aqueles necessários para o nosso aprimoramento. O filho infortunado, Marinho, prometeu-lhe então a transformação imprescindível. Ele promete à sua mãe que irá mudar. André Luiz então diz que depois de encorajá-lo com ternura ponderada, a mãe de Marinho deixou ele entregue aos cuidados de Necésio, seu novo amigo, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Ele então se despede de sua mãezinha abnegada, que voltou à companhia de André Luiz, e conversou ainda por alguns minutos com o doutrinador, o dirigente encarnado que estava sendo inspirado por Alexandre. Ele então ficou surpreso com a sua mudança brusca, e isso de fato é algo que acontece costumeiramente. Quando o espírito se arrepende sinceramente, ele muda de postura. Geralmente, o espírito infeliz, sofredor ou mau que se comunica numa reunião mediúnica, ele chega agressivo, ele chega em tom ameaçador, ele chega fazendo inúmeras promessas de vingança. E ao final da reunião, ao final do diálogo, quando esse diálogo é bem sucedido, quando ele encontra no doutrinador alguém de autoridade moral, porque pratica o que ensina, o que fala, ele geralmente sai com outra postura, fazendo promessas de que vai buscar o bem, de que vai perdoar, de que vai abandonar perseguições. Então é muito comum essa mudança
brusca de conduta quando o espírito se arrepende e é convencido por meio do diálogo fraterno. André Luiz diz, então, que fora obtida naquela noite uma dádiva do Senhor, um presente dos céus. Porque a dedicação da mãe de Marinho, a dedicação maternal, produziu efeitos salutares, efeitos benéficos naquele coração desesperado, desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz, somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, o plano espiritual, mas recebeu o auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Então, de novo, André Luiz ressalta que apenas aquela conversão, aquele arrependimento, não era suficiente para converter Marinho totalmente da sombra para a luz, mas seriam os primeiros passos e os passos necessários para que ele iniciasse a sua mudança íntima, a sua reforma íntima, colocando-se, portanto, a caminho de Deus, que é o caminho que todos nós devemos buscar e que estamos aqui na Terra para isso. André Luiz diz que ficou reconhecido, admirado pela justiça de Deus, que a mãe de Marinho não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Olha que frase interessante. A colheita de luz era da mãe de Marinho. Ela que colheu. Ela plantou e depois colheu. Ela não pode simplesmente colher luz e dar para o seu filho. Ela faz isso pelo carinho, pela inspiração, pelo auxílio que ela implorou a Alexandre. Mas a luz interior teria que vir do próprio Marinho, com o tempo, com o arrependimento sincero, com a prática do bem, com a mudança de pensamento e de vibração. Apesar disso, apesar da mãe de Marinho não poder trabalhar no lugar do filho, fornecia para ele as sementes valiosas, para que ele, como bom lavrador, as cultivasse e no futuro as colhesse, quando os frutos surgissem. André Luiz então diz que outros grupos de outras regiões traziam também seus tutelados. A movimentação no mundo espiritual é muito mais numerosa do que aqui na Terra. Eles têm muitas atividades. Nós vimos nas últimas páginas a descrição do resgate de um espírito, mas centenas, se não milhares de espíritos são levados para as casas espíritas, para os terreiros, para as igrejas também, a fim de que se convertam. O mundo espiritual pulula de espíritos buscando renovação, buscando a prática do bem, resgatando os espíritos em erro, equivocados. Então, nós acompanhamos o caso de um espírito, mas André Luiz diz que haviam vários grupos ali, levando também os seus tutelados para a doutrinação, conforme a programação de cada um. Ele diz então que 4 entidades receberam os benefícios da doutrinação por meio de Otávia e de outro médium. Então vejam que Otávia continuou trabalhando naquela noite, o que é comum também. Um médium equilibrado recebe aí cerca de 4 ou 5 espíritos por reunião mediúnica. Eu não estou dando um número taxativo aqui, é uma média, né? Às vezes menos, às vezes mais, depende muito da dinâmica, do tempo e principalmente do equilíbrio do grupo, da sintonia do grupo, para possibilitar um maior número de comunicações. O importante, porém, não é o número de comunicações, mas a qualidade, né? O resgate do espírito, a conscientização dele, do seu estado e, principalmente, o aprendizado de todos. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores.
Esse mesmo magnetismo que nós vimos Alexandre aplicar na médium, depois aplicar nos olhos de Marinho, depois de inspirar o doutrinador para dialogar com o espírito rebelde, essas mesmas ferramentas foram utilizadas pelos instrutores Alexandre e outros em todas essas comunicações de resgate, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte. Então André Luiz cita outros casos e dá um detalhe maior para um deles, dizendo que o espírito rebelde ali presente tinha sido um comerciante que ainda não havia percebido que morreu. Ele estava demonstrando teimosia em face da verdade. E um dos orientadores espirituais, da mesma condição hierárquica de Alexandre, impôs a sua vontade vigorosa e fez aquele negociante enxergar à distância o seu corpo em decomposição. Olha só. É por isso que eu digo que nessas comunicações, nesses trabalhos mediúnicos, a nossa contribuição é muito pequena. Ela é importante. Eu não estou diminuindo a contribuição. Ela é importante, ela é essencial, inclusive, pelo choque anímico, pela possibilidade do espírito ouvir da boca de um encarnado que ele precisa ouvir. Então, a nossa contribuição é muito importante. Porém, são os espíritos superiores, são os mentores, são os instrutores que definem como essa reunião vai ser tocada e, principalmente, como se dará o despertamento desses espíritos rebeldes. Quais dinâmicas, quais ferramentas, quais estratégias vão ser utilizadas para despertar cada um dos sofredores. São os instrutores que definem. Vejam que nesse caso, narrado por André Luiz, o instrutor, da mesma hierarquia que Alexandre, ou seja, um instrutor elevado, fez o espírito rebelde e teimoso perceber que estava morto através de uma terapêutica de choque, que é de mostrar para ele o seu corpo apodrecendo. Ele não queria aceitar a sua condição de desencarnado. Foi necessário que um instrutor mostrasse a ele à distância, ou seja, ele fez o espírito ver o seu corpo lá no cemitério, em decomposição. Somente assim, esse espírito aqui, que André Luiz não deu nome, mas falou se tratar de um comerciante desencarnado, fez ele, então, despertar para a realidade, a sua nova realidade espiritual, a que todos estamos destinados, já que o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. Todos retornaremos para lá, não menosprezando de nenhuma forma a vivência na Terra, porque ela é imprescindível à nossa evolução. Nós não evoluímos sem a reencarnação. Então, o mundo espiritual é a pátria verdadeira. A nossa realidade que estamos mais acostumados a viver é lá. Só que no mundo físico, pelo véu do esquecimento, nós precisamos passar pelas tribulações, pelas consequências das nossas atitudes, a fim de nos elevarmos. Então a gente tem essa ideia ilusória que a nossa casa verdadeira é aqui na Terra. A nossa casa na Terra é temporária. A vida verdadeira é a espiritual. Mas nós temos que valorizar cada segundo aqui, porque, primeiro, para reencarnar há uma fila gigantesca. Então a oportunidade da reencarnação ela é valiosa, porque muitos querem, mas não estão no momento ainda, e nós já estamos aqui, então já é um privilégio reencarnar. E segundo, que somente aqui, no exercício das virtudes, é que vamos nos elevando. Vamos adquirindo virtudes, inclusive, somente por meio do enfrentamento das tribulações enquanto encarnados. Então, muito forte esse exemplo que André Luiz deu, de que um espírito rebelde somente constatou que estava desencarnado quando passou pela terapia de choque de ver o seu próprio corpo em decomposição. Que certamente não é uma visão agradável, mas foi necessário
que assim fosse, para que ele despertasse. André Luiz informa ainda que em todos os serviços daquela noite, daquela reunião, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Então André Luiz volta ao assunto do que já falamos, que é o recolhimento das emanações fluídicas dos encarnados para possibilitar a materialização parcial dos espíritos. E quando eu digo materialização parcial, não é no mundo físico, é para outros espíritos rebeldes. André Luiz informa, não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Então vejam, André Luiz informa mais uma utilidade dessa substância plástica. Lá atrás, ele tinha informado que a utilidade dessa substância era para que espíritos nobres fizessem-se visíveis aos espíritos rebeldes. Essa é uma função dessa substância recolhida dos encarnados, fazer com que espíritos nobres surjam para os espíritos rebeldes, apareçam para eles. Mas ele dá mais uma função também: fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Lendo isso, eu me recordo que ele já havia adiantado também. Ele falou que essa substância era para que espíritos nobres aparecessem e também se formassem quadros mentais. Que ele adiantou o conceito e agora falou com maior detalhe. Ele chama de ideias-formas. Esse conceito a gente já trabalhou aqui também, pela obra de André Luiz. As ideias, as formas pensamento, né? Ou ideias-formas. Ou seja, o nosso pensamento, ele tem uma forma, ele tem um formato. Ele cria no mundo espiritual verdadeiras formas. Então, o pensamento inferior, o pensamento viciado, o pensamento desequilibrado, ele cria formas de vermes, de sujeira, de sombra. A gente tem vários exemplos nas obras espíritas que demonstram isso. Enquanto que os pensamentos de luz, a oração, a boa vontade, a benevolência, a virtude, produz também ideias formas, mas ideias reluzentes, flores, quadros belos, paisagens bonitas. Inclusive é assim que no mundo espiritual se erigem as construções, né? Existe todo um trabalho dos construtores, dos arquitetos do além, para dar um fundamento a essas ideias, formas. Porém, o princípio delas é o mesmo. O pensamento, por meio da expressão da vontade, forma objetos, forma elementos no mundo espiritual. É por isso que nós não conseguimos ocultar nossas intenções enquanto desencarnados. Aqui na Terra, a gente consegue para outros encarnados, mas para os espíritos, dificilmente nós ocultamos nossas intenções. Por quê? Por mais que externamente nós falemos algo que não seja verídico, o nosso pensamento nos entrega. O nosso pensamento mostra qual a nossa intenção real. Então, os elementos colhidos dos encarnados eram utilizados para a manifestação dos espíritos nobres e também para a formação desses quadros. Ele deu o exemplo desse quadro quando falou do comerciante rebelde. O quadro mental, o quadro transitório de ideias, formas, foi o que o mentor utilizou para mostrar a ele que o seu corpo apodrecia no cemitério. Mostrar a ele naquela tela. Então vejam a importância da manipulação desse elemento. Tudo servia para o despertamento desses espíritos. Um desses necessitados, que tomara o médium sob forte excitação, ou seja, se comunicou de uma forma esbaforida, excitada, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Isso é algo que também acontece caso o médium não seja equilibrado. Se o médium não for equilibrado, se o trabalho espiritual não for bem assessorado,
o médium pode agredir os seus companheiros de trabalho pela ação desequilibrada de um espírito. Mas se isso acontece, é sinal que a reunião não está bem assessorada no mundo espiritual. Vejam que no exemplo que André Luiz dá, um espírito rebelde, ao se comunicar por meio de um médium, quis agredir os encarnados. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, André Luiz diz que os técnicos do plano espiritual trabalharam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente encostando-a no provável agressor. Olha só. André Luiz está revelando que os trabalhadores do além, que estavam presentes na reunião mediúnica, formaram com seu pensamento, com a sua vontade e principalmente com a manipulação daqueles elementos recolhidos dos encarnados, a forma de um esqueleto de terrível aspecto para assustar o espírito rebelde que pretendia agredir os encarnados. Olha como a gente não sabe nada do mundo espiritual, como tem gente que condena certas práticas de outras religiões, dizendo que são religiões atrasadas, que não precisa dessa forma de esqueleto, de caveira. Sendo que, por exemplo, na Umbanda, se utiliza essas formas, as entidades que trabalham com o mundo astral inferior, para justamente assustar os mais rebeldes, para evitar que eles pratiquem o mal. Vejam que André Luiz está revelando que trabalhadores do plano espiritual formaram um esqueleto terrível. Ele não tinha vida própria, ele não era um ser vivo, ele não era um ser criado por Deus e que tinha autonomia. Ele era um objeto formado pelas entidades para assustar o espírito rebelde que queria agredir os outros. Eles fizeram um esqueleto horroroso, de terrível aspecto, e colocaram ele ao lado do espírito rebelde. Quando ele vê então aquele esqueleto, de alto a baixo, ele olha o esqueleto inteiro, dos pés à cabeça, e começou a tremer, de medo, humilhado, esquecendo então o propósito infeliz de agredir os benfeitores. Muito importante essa observação de André Luiz, hein? Porque muitas vezes a gente acha, de novo, eu falei isso no último estudo, a gente acha que as reuniões mediúnicas são uma cópia do céu, do paraíso, né? Que no plano espiritual são tudo rosas, toca uma bela música, todos se comportam, não há rebeldes, os rebeldes ficam quietinhos. E não é bem assim. Há toda uma movimentação no plano espiritual para defender o centro espírita, inclusive com muros, com cercas elétricas, com redes elétricas que são jogadas nos espíritos trevosos. E eles se debatem nessas redes, tomam choque. A gente já estudou isso. Se a gente não estudou ainda, iremos estudar em outras obras. Mas as obras de André Luiz trazem esses momentos de combate mesmo, em que espíritos rebeldes se ajuntam perante as casas espíritas para invadi-la, jogando pedra, emanações fluídicas negativas, lanças. E é necessário todo um aparato de defesa, de segurança. Então vejam que André Luiz dá só um exemplo. Um espírito rebelde queria se comunicar para agredir os outros e os mentores, os trabalhadores fizeram um esqueleto assustador para ele tremer na base e desistir do seu propósito. André Luiz então diz que depois daqueles trabalhos complexos da sua esfera espiritual, a sessão finalizou com grandes benefícios para todos. A partir então de terça-feira, dia do próximo estudo, nós veremos que mais informações André Luiz tem para nos dar sobre o caso Marinho, sobre outros casos e como se finaliza essa reunião no plano físico, num centro espírita. Reflitamos sobre as lições de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade do aprendizado e lembrando sempre que nós não podemos nos deixar levar pelo pensamento
que incitou Marinho a achar que estava numa posição de privilégio, de destaque, de ser mais querido por Deus do que outros, a fim de que não caiamos nesse mesmo erro da presunção e do orgulho. Agradecemos então a todos que nos acompanham, a todos que precisam ouvir essas palavras, e eu rogo então a Deus e aos mentores que possam abençoar a cada um dos ouvintes, dos telespectadores, daqueles que são trazidos para ouvir a palavra do Cristo por meio das obras espíritas. Todos são muito bem-vindos, mesmo aqueles que não acreditam, que acham que o Espiritismo é obra de uma força infeliz, de uma força demoníaca, e que eles possam então refletir no quanto falamos no bem, no quanto exaltamos Jesus Cristo e temos Ele como nosso Salvador, como nosso modelo, como nosso guia, que está acima de toda e qualquer entidade que nós conhecemos aqui na Terra, já que Ele foi o Espírito de mais alto nível moral que nós conhecemos. Rogamos, então, que todos esses irmãos e todos aqueles que nos visitam espontaneamente para aprender possam receber nesse momento as bênçãos do céu. E nós, estudiosos do Espiritismo, que buscamos a cada dia essa fonte inesgotável de saber e de bondade, possamos extrair das obras, das reflexões, das orações, o necessário aprendizado para colocarmos em prática em nossas vidas particulares o propósito de Deus em nossas vidas. Agradecemos então ao amparo, à proteção, ao envolvimento e pedimos que a cada momento em que buscarmos falar da palavra, falar dos ensinamentos cristãos, estejamos inspirados pelos mentores, pelos instrutores, pelos coordenadores dos trabalhos espirituais, especialmente aqueles que se dedicam à expansão do conhecimento espírita, à divulgação dos ideais cristãos, nesse mundo que está tão poluído por informações inúteis, informações de baixeza moral, que incitam os jovens ao desequilíbrio de suas forças, ao desequilíbrio de suas energias e principalmente que buscam extinguir a ideia de Deus, da religião, da necessidade de sermos pessoas melhores, de angariarmos virtudes e a prática do bem. Que esses mentores, então, nos envolvam a todos para que convençamos o maior número de pessoas a seguir os passos do Cristo, que trouxe em carne e osso para a terra, por meio do seu exemplo sagrado, as lições derivadas da lei divina, da lei do seu Pai, do nosso Pai. Que a paz desse Mestre querido possa então nos abençoar a todos e que a sua mãezinha Santíssima Maria nos abençoe também, ampliando o nosso conhecimento, a nossa percepção, a fim de entrarmos num contato maior com aqueles que já desejam o bem e que já estão munidos de conhecimento, de virtudes e de cargos de liderança junto às falanges benditas de nosso Pai. Muito obrigado, mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo, na segunda-feira, onde continuaremos a análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Um forte abraço a todos.